Olá pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Matemática Show. Me chamo Fabiano Moura, se você me permitir, serei seu professor de matemática hoje. Nesta aula de análise combinatória falaremos sobre permutação simples e com repetição. Então galera, não sai daí não, que é um conteúdo importantíssimo da análise combinatória e auxilia bastante na resolução de determinados problemas. Ok? Então vem aqui comigo, vamos começar com permutação simples. O que é uma permutação? Na verdade, uma permutação é uma troca de posição de elementos distintos, formando agrupamentos diferentes. Belezinha? Tranquilo? Então, uma permuta é uma simples troca de posição. Beleza? E aí, na hora de permutar os elementos, a cada troca de posição de um dos elementos distintos, você tem uma disposição diferente. Tá? E a cada disposição diferente, a gente chama de uma das permutações desses agrupamentos. Beleza? Tranquilinho? Vamos entender na prática como funciona. Galera, P de n é igual a n fatorial, ou seja, a permutação de n elementos vai ser igual a n fatorial, tá? Então vamos lá, se você tem elementos distintos, por exemplo, 5 elementos distintos e precisam ser permutados para formar agrupamentos, beleza? Então, quantas são as permutações desses elementos? De quantas maneiras eu posso agrupar esses elementos? De 5 fatorial maneiras. Ok? Fabiano, ainda não entendi. Vem aqui no exemplo. No exemplo você entende melhor. Olha só. 6 pessoas vão se organizar lado a lado para tirar uma foto. De quantas maneiras distintas elas podem se organizar? Por exemplo, você tem aqui ó, a pessoa 1, a pessoa 2, a pessoa 3, a pessoa 4, a pessoa 5, a pessoa 6. Beleza? Parou ali? Tirou uma foto. Opa, show. Mas se a pessoa 1 vier para cá e a pessoa 2 vier para cá, já é uma outra maneira que você vai visualizar essa foto. Beleza? É uma outra maneira distinta, ou seja, diferente de organizar essas pessoas. E o que está acontecendo? Elas só estão trocando de posição. Elas estão permutando. Beleza? Serão muitas, serão muitas. Então, eu não preciso enumerar, tá? Na análise combinatória, a gente sabe de quantas maneiras determinar algumas respostas sem necessariamente estar enumerando todas elas, ou seja, mostrando cada uma delas. E aqui, ó, se você vai permutar 6 pessoas, P de n é igual a n fatorial. Então, quantas são as maneiras distintas de organizar essas pessoas para essas fotos? P de 6. E o que é P de 6? 6 fatorial. O que é 6 fatorial? 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quanto é que vai dar isso? 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. 720 vezes 1, 720 maneiras de se organizar para tirar esta foto. Tranquilo? Conseguiram entender até aqui? Vamos fazer exemplos para a gente entender melhor. Beleza? Exemplo 2. De quantas maneiras 7 livros diferentes podem ser arrumados na prateleira de uma estante? A mesma coisa. Você tem 7 elementos distintos, 7 livros diferentes. Você quer saber de quantas maneiras você pode organizar. Ok? Então você tem 7 livros aqui. Beleza, olhei. Tá, mas se pegar esse livro e botar aqui, esse livro botar aqui, já é uma outra maneira. E esse terceiro livro, se eu botar aqui, o quinto livro vier para a posição dele, já é uma outra maneira. Tá? São muitas maneiras? São, não precisamos enumerar. Tá? Porque se você vai permutar elementos distintos de posição, P de n é igual a n fatorial. Então, se você vai permutar 7 livros, P de 7. O que é P de 7? 7 fatorial. O que é 7 fatorial, Fabiano? 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Só que aqui ó, tem um esqueminha. 6 vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1 é 6 fatorial, que a gente já sabe que dá 720. Então, uma outra maneira de reescrever o 7 fatorial é 7 vezes 6 fatorial. E o que é 7 vezes 6 fatorial? 7 vezes 720. Beleza? Quanto dá 7 vezes 720, Fabiano? Vai dar 5.040. Sério, Fabiano? Sério. Porque 7 vezes 700 dá 4.900.
E 7 vezes 20 dá 140. 4.900 mais 140, 5.040. Eu não confio em você, então arma a continha que você vai encontrar essa resposta. Tá? Um outro conteúdo relacionado à permutação seria anagramas. O que é anagrama, Fabiano? Anagrama é uma permutação, só que permutação de letras, beleza? Permutação de letras em uma palavra, tá? Formando palavras que fazem sentido ou não. Por exemplo, você tem uma palavra assim, ó, amor. Quantos anagramas tem a palavra amor? Ó, você pode pegar e colocar Roma. Roma é um anagrama da palavra amor? É, porque eu peguei as letras da palavra amor, formei uma outra palavra. Show, Roma faz sentido. Amor também, não é? Beleza? Mas se você pegar aqui, ó, essa palavra faz algum sentido? É rimoa. Você conhece? Não. Não faz sentido algum. Mas é uma permutação da palavra amor? Sim. Então é um anagrama da palavra amor, porque eu troquei as letras de posição, formei uma outra palavra, tá? Essa não faz muito sentido, mas anagrama é isso. Você permuta as letras de uma palavra, formando outras palavras que fazem sentido ou não. Tranquilo? Belezinha? E aí, se você tem elementos distintos, continua sendo uma permutação simples, porque você está trocando objetos de posição. Beleza? Então, para saber quantos anagramas, por exemplo, tem na palavra prato. 1, 2, 3, 4, 5. São 5 letras distintas, 5 elementos distintos. Então, quantos anagramas tem na palavra prato? P de 5. O que é P de 5, Fabiano? 5 fatorial. O que é 5 fatorial? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. 120 vezes 1, 120. Então, eu vou ter 120 palavras que fazem sentido ou não, simplesmente permutando as letras da palavra prata. É isso, Fabiano? É isso mesmo. Eu não preciso enumerar igual eu dei o exemplo aqui do amor. Beleza? Eu só preciso saber quantos são os anagramas. Tá? E essas perguntas de anagramas, elas podem vir um pouco mais específicas. Beleza? Como nesse exemplo aqui, ó. Quantos anagramas da palavra prato começam com vogal? E aí você tem que se ligar no seguinte. Se você quer que comece com vogal ou termine com vogal, comece com consoante ou termine com consoante, é só fixar. É só fixar, galera. Por exemplo, na palavra prato tem quantas vogais? Uma, duas. Então você fixa a vogal O e as outras 4 letras você vai permutar, trocar de posição. Então, ó, P de 4. Beleza? Então, você pode ter anagramas que começam com a vogal O, e aí se liga nisso aqui, ou anagramas que comecem com a vogal A. Beleza? E as outras letras, Fabiana? As outras letras P de 4, porque você vai permutar 4 letras, trocar de posição. Belezinha? Então, aqui vai dar o quê? 4 fatorial, sempre fixando o O ali no início, beleza? E 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Aqui é a mesma coisa. 4 fatorial, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que dá 24. Agora se liga nesse conectivo OU. O conectivo E em análise combinatória ou probabilidade você multiplica. O conectivo OU você soma. Então você vai somar esses resultados para saber quantos são os anagramas que começam com vogal. Então vai dar o quê? 24 mais 24. Então quantos são os anagramas da palavra prato que começam com vogal? 48 anagramas. Beleza? A palavra prato, 120 anagramas. Se eu tenho 48 anagramas que começam com vogal, eu tenho o restante, para completar 120, que começam com consoante. Eles se complementam. Tá? Você pode fazer o teste aí em casa. Belezinha, galera? Conseguiram entender? E ainda na questão de anagrama, a gente pode introduzir a permutação com repetição de elementos. Beleza? Vamos falar sobre permutação com repetição de elementos para finalizar a nossa aulinha bem básica sobre permutação. Permutação com repetição, o nome já diz, você tem elementos repetidos.
beleza? E aí eu resolvi dar um exemplo de anagramas com letras repetidas, que faz o mesmo sentido, beleza? E aí você tem essa formulazinha aqui maneira que você fala, meu Deus, tem muita letra, Fabiano. Calma o coraçãozinho. Vou te explicar no exemplo, você vai ver que é bem tranquilo. P de N, tá? N1, N2, N3, N4, N5, blá, 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 NN. Então esse carinha aqui de baixo é o total de elementos, vai ficar lá em cima, fatorial. Esses carinhas aqui em cima são os elementos que se repetem, a quantidade de vezes que eles se repetem, e vai ficar aqui embaixo com fatorial. Beleza? Fabiano, não entendi. Cara, você não entendeu? Fecha aqui nesse exemplo. Olha só. Quantos anagramas temos na palavra banana? Galera, anagrama eu sei que é permutação. Beleza? Então, permutação. Tá? Só que na palavra banana tem letra repetida? Tem. Então, ó, permutação com repetição. Então, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 letras. Então, eu estou permutando 6 elementos. Só que dentre esses 6 elementos, eu tenho repetição. O que eu vou fazer? Olha só. Esse N de baixo fica lá em cima, que é o total de elementos que eu vou permutar. Então, nesse caso aqui, ó, banana tem quantas letras? 6. Então, aqui embaixo é P de 6. Lá em cima, tá vendo? N1, N2, N3. É a quantidade de letras que se repete. Beleza? Por exemplo, a letra A se repete 1, 2, 3 vezes. Então, você coloca um 3 aqui. Vírgula. Por que eu coloco vírgula? Porque tem outra letra que está se repetindo. A letra N se repete 1, 2 vezes. Então, você coloca o 2 aqui. Beleza? Então vai ser P6, 3,2. Não sei o que é isso, Fabiano. Isso aqui é simples. Se você analisar aqui, ó, o N de baixo vai ficar em cima fatorial. Então quem está embaixo fica em cima fatorial. 6 fatorial. E os de cima vão ficar embaixo fatorial. Ó. Vai ser 3 fatorial, 2 fatorial. Belezinha? Tranquilinho até aqui? E aí o que eu faço, Fabiano? Você desenvolve de cima até chegar no maior que está embaixo. Você vai fazer o quê? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Para cancelar com 3 fatorial aqui embaixo. Beleza? Cancelei com 3 fatorial aqui de baixo. 2 fatorial. 2 fatorial vai dar 2, certo? Então você vem aqui, ó, 6 vezes 5, 30. 30 vezes 4, 120. 120 dividido por 2. Beleza, galera? Então vai dar 120 dividido por 2. E quanto dá 120 dividido por 2? 60. Então eu tenho 60 anagramas com a palavra banana. E neste exemplo eu já entendi permutação com repetição. Conseguiram entender? A ideia do canal Matemática Show é essa. Galera, chegamos ao final de mais uma aula. Espero que vocês tenham entendido, tá? Que tenham gostado. Se gostou, vai lá dar um like, beleza? Dá uma moral aí pro canal Matemática Show. Se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu!